Turma, igual aconteceu na aula passada, eu quero deixar claro para vocês que nós ainda estamos falando sobre os conceitos básicos do curso de parafuso e fixação. Então, se vocês lembrarem daquela régua de avanço, nós estamos na primeira sessão do curso. Então vamos lá. Antes da gente começar essa aula, eu quero ir no Moodle e mostrar para vocês onde vocês podem encontrar esses materiais de estudo de parafuso e fixação. Bom, vejam que eu não sei quando exatamente você está assistindo esse vídeo, tá legal? Então, agora, em dezembro de 2020, vocês vão encontrar essa parte de parafusos aqui na questão de formulários e tabelas e vocês vão encontrar especificamente no formulário da P2. Deixa eu abrir aqui o formulário. Se vocês baixarem um pouquinho, vocês têm aqui eixos de transmissão de potência. Daí vocês vão encontrar os parafusos de transmissão de potência, que também são chamados de parafusos de movimentação. E vocês vão encontrar essa parte de parafusos de fixação aqui na parte final do formulário da P2. Tá? Então, por favor, associado a esse material de estudo, vocês também devem encontrar aqui as tabelas, que eu costumo chamar carinhosamente de tabelário da disciplina. Então, obviamente, o tabelário da disciplina tem diversos conteúdos que foram tratados ao longo do curso e, especificamente, os parafusos de movimentação estarão aqui na penúltima parte do tabelário e os parafusos de fixação serão encontrados aqui na parte final. Tá joia? Então eu pediria que vocês, por favor, pegassem esses formulários e, obviamente, como eu disse anteriormente, dependendo de quando você estiver assistindo esse curso, na verdade esse vídeo, vocês talvez encontrem esses tabelários e formulários atualizados e em locais diferentes. Ah, e uma outra coisa, eu também sei que com certeza se você estiver assistindo esse vídeo no primeiro semestre de 2021, a disciplina de elementos de máquinas 1 do diurno já vai ter mudado de código, tá? Então, por favor, fique atento para onde estarão disponíveis esses materiais didáticos. Tá legal? Então, vamos lá, voltar para o PowerPoint para a gente começar a aula. Aqui, vocês se lembram que na aula anterior, eu comentei com vocês sobre o DK? Na ocasião, eu disse para vocês que o DK era o diâmetro de contato entre parafusos e chapas. Mas eu quero melhorar essa descrição porque o correto é denominar o DK como sendo o diâmetro do contato entre chapas e os elementos de fixação. No caso anterior, eu tinha falado que era o diâmetro de contato entre chapa e parafuso, mas, gente, tem casos que não é o parafuso que entra em contato com a chapa. Bom, na ocasião, eu também falei que eu explicaria melhor esse conceito em breve. Então, esse em breve é agora, já, exatamente nesse instante instantâneo. Porque esse DK é um dos fatores causadores do efeito que é o tema dessa videoaula, que é o cone de influência. Podia até pedir para o locutor, né? Cone de influência. Aliás, é bem importante falar que esse título dessa aula, né, é massa demais, né? Tipo, cone de influência, é tipo o nome de uma série da Netflix, pensa bem. Ô, gente, então, a figura desse slide vai aparecer em um outro slide numa videoaula posterior. E eu tenho como costume não repetir figuras, mas eu acho que é bem importante que eu explique para vocês desde o início do curso esse conceito do cone de influência. E eu também quero deixar claro para vocês desde agora a importância dessa cota aí, na verdade, dessa dimensão, o DK. Então vamos começar justamente por essa variável, porque de agora em diante a denominação do DK vai ser diâmetro do contato entre as chapas e os elementos de fixação. Então, turma, essa aula de agora é para explicar o que o DK e, ultimamente, o efeito importante que ele causa na fixação de chapas. Então, vou fazer um convite para vocês analisarem comigo, por favor, essa situação. Nessa ilustração, nós temos um parafuso prisioneiro com duas porcas hexagonais idênticas. E daí acontece que o diâmetro no qual existe o contato entre as porcas e as chapas é igual. Vocês entendem isso? Que tanto em cima quanto embaixo, os elementos de fixação entram em contato com as chapas. Legal. Então agora eu preciso que vocês reflitam, por favor, sobre o estado de tensões que as chapas ficam após a montagem dos fixadores. Vocês concordam comigo que quando a gente faz a fixação através desse tipo de elementos de fixação, as chapas ficam comprimidas? E daí, por consequência, o parafuso utilizado para promover a união fica tracionado? E daí fica fácil a gente constatar que, na montagem, devido ao equilíbrio estático que se estabelece, a força de compressão das chapas vai ser igual à força de tração dos parafusos. Bacana demais, porque essa constatação é crucial para o nosso curso. Agora, vamos retomar e nos ater ao que acontece exclusivamente com as chapas, porque o momento é de falarmos sobre as chapas.
Então tá, já entendemos que as chapas estão sob compressão, mas aqui, vocês acham que toda a extensão das chapas, ou seja, todos os pontos de todas as regiões dessa chapa, independentemente de onde esses pontos estiverem, vão estar sujeitos à mesma intensidade de compressão? É intuitivo responder essa minha pergunta com a seguinte resposta: não! Porque, olha só, se eu te perguntasse qual é a distribuição dessa tensão de natureza compressiva, você provavelmente me responderia que nessa região aqui, a tensão de compressão teria maior intensidade do que um ponto afastado do parafuso. Você entende isso? Então, por exemplo, se eu tiver um ponto dentro desta região, certamente esse ponto terá uma compressão muito maior do que um ponto que está fora dessa região. Ou seja, se você me respondesse que a tensão de compressão teria maior intensidade em um ponto próximo do parafuso, a sua resposta estaria rigorosamente certa. Inclusive, olha só uma análise baseada no método dos elementos finitos que ilustra perfeitamente essa situação. Dá para perceber que quanto maior a proximidade desse ponto genérico da chapa com o parafuso, mais intensa é a compressão. E esse fenômeno pode ser facilmente provado, constatado, reafirmado através de ensaios experimentais, como por exemplo de fotoelasticidade. Então, turma, pois bem, essa região que está sob tensão de natureza compressiva, por questões de simplificação, vai ser reduzida a uma figura geométrica conhecida e familiar, que é o cone. Então eu vou fazer uma simplificação, que também se trata de uma aproximação, dizendo que esta região aqui, em vermelho, delimita a ação das tensões de compressão. E aí, turma, por causa dessa simplificação geométrica, essa região ela é denominada pela literatura como sendo o cone de influência dos fixadores. Então, é experimentalmente constatado que, se um ponto genérico hipotético da chapa estiver dentro do cone de influência, esse ponto estará sujeito à ação da tensão de compressão. Por outro lado, caso esse ponto genérico hipotético esteja fora dessa região denominada de cone de influência, esse ponto não estará sob o efeito das tensões de compressão. Então, turma, para esboçar esse fenômeno, eu vou usar essa ilustração teórica que estima as regiões nas quais a tensão de compressão está presente e quais ela não está presente. Nessa figura, o cone de influência está representado através desse cone vermelho. E aí fica comprovado e estabelecido que, de agora em diante, nessa região vermelha, existe a ação de uma tensão de compressão. Por sua vez, fora desse cone de influência, tecnicamente, a região está isenta de tensões compressivas. E aí, gente, isso é bastante intuitivo e, como eu disse, experimentalmente comprovado. Inclusive, por se tratar de um negócio muito específico, que é obtido empiricamente, eu sempre vou fornecer para vocês o valor desse ângulo beta nos enunciados dos exercícios. Chamo a atenção de vocês, mais uma vez, para essa importante dimensão chamada de LC, que nada mais é do que a soma das espessuras das chapas. Legal. E por fim, quero deixar claro para vocês que de agora em diante, esse ângulo beta passa a ser conhecido como o ângulo do cone de influência. Agora, o que eu quero discutir com vocês é o efeito que o dk causa nesse fenômeno. Como eu já disse algumas vezes, o dk é chamado de diâmetro de contato entre as chapas e os elementos de fixação. E nesse caso específico e particular, por conta da simetria do arranjo, o dk é igual tanto no contato entre a chapa superior e o elemento de fixação, quanto na chapa inferior. E aí, turma, eu insisto, nesse caso específico, o cone de influência vai ser promovido, vai ser causado, vai ser gerado, ele vai existir por causa do contato das porcas com as chapas. E isso nos leva para a necessidade da gente quantificar a ação e dimensionar esse cone de influência. E para fazer isso, a gente precisa estudar a influência das dimensões da porca hexagonal. Portanto, vamos olhar com calma para a porca. Eu vou tirar essa ilustração aqui da simulação estrutural baseada no método dos elementos finitos e daí vou lançar mão das dimensões normalizadas da porca hexagonal para que a gente possa discutir esse fenômeno. Olhando intimamente, com cuidado quase que microscópico, eu te convido a fazer a seguinte reflexão. Qual das dimensões da porca sextavada seria responsável por causar o cone de influência? Na hora que você me responder essa pergunta, você estará automaticamente identificando o dk. E daí eu te provoco e pergunto, seria a dimensão E da porca hexagonal ou a dimensão W dessa porca hexagonal? Tempo. Vocês concordam comigo que seria, digamos assim, o último ponto que a porca hexagonal está em contato com a chapa? E vocês aprenderam em desenho técnico e é visualmente notório que a porca é abaulada nessa região de contato. Então vocês entendem que, nesse caso, nós teríamos a dimensão W como sendo a dimensão responsável pelo cone de influência? É legal esse conceito, não? Uai, pelo menos eu acho. Agora, eu vou te propor uma modificação para essa situação. Eu vou pegar essa mesma aplicação de um parafuso prisioneiro com duas porcas hexagonais idênticas, só que eu vou colocar duas arruelas iguais.
Uma das arruelas vai ser montada entre a porca superior e a chapa superior, e a outra arruela vai ser montada entre a porca inferior e a chapa inferior. E aí eu te convido para fazer a mesma análise. Ô gente, percebam por favor que de propósito eu mantive a mesma figura e de maneira artificial eu coloquei essas arruelas que eu mencionei segundos atrás. É claro que não ficou muito perfeito porque a arruela acabou cobrindo um pedaço das porcas. Mas é só uma ilustração que por razões didáticas eu preferi manter essa mesma figura anterior que eu usei de modelo. Então vamos lá, vocês concordam comigo que o componente responsável por gerar o cone de influência vai ser a arruela? E aí eu preciso corrigir o cone de influência aumentando-o ligeiramente. Vejam que, novamente, por razões didáticas, eu mantive a mesma figura e artificialmente fiz essa ampliação do cone de influência e troquei a cor do cone de influência também. E aí, nesse caso, a gente tem um beta diferente se comparado com o caso anterior. Mas ainda não acabou, porque a gente ainda precisa fazer alguns acertos nessa figura de base que eu usei como modelo. Eu digo isso porque é errado deixar marcado como DK essa dimensão expressa por essa cota do desenho. A gente precisa corrigir essa cota. E agora, pelo fato da arruela estar em contato com as chapas, o DK não vai mais ser igual à dimensão W da porca. Ao analisarmos cuidadosamente essa situação, a gente vai constatar que o DK correto nesse novo arranjo vai ser um pouco maior. E daí vem a pergunta então, qual é o DK? Para responder isso eu preciso lançar a mão das dimensões normalizadas da arruela. E aí a gente vai constatar que o DK vai ser igual ao D2 da arruela. E aí, turma, para finalizar essa discussão, a gente tem que considerar uma outra alternativa, que é quando o arranjo não for simétrico. E aí eu vou mostrar isso para vocês ao remover uma dessas arruelas, por exemplo, a da chapa superior. Nessa situação assimétrica, nós não teríamos um cone de influência simétrico. E eu, de propósito, deixei essas cores distintas para que vocês possam identificar a origem da assimetria do cone de influência. E aí vocês vão concordar comigo que nós vamos ter um dilema. Qual é o DK que nós vamos considerar? Vocês concordam comigo que por razões de segurança a gente tem que considerar o menor DK entre os dois? Porque olha só, na chapa superior o cone de influência é causado pela porca. Na chapa inferior o cone de influência é causado pela arruela. E é visível que o cone de influência causado pela arruela, que é o cone laranja ou amarelo, sei lá que cor é essa, é maior do que o cone de influência causado pela porca que está em contato com a chapa superior. Então, de novo, na prática, o que acontece é justamente isso aí que vocês estão vendo. Obviamente, não é tão perfeito, não é tão linear, mas a gente tem uma região sob compressão na chapa inferior maior do que a região sob compressão na chapa superior. Então, turma, nesse caso, nos cálculos, a gente deveria considerar o DK igual ao W, porque essa dimensão da porca é menor do que o D2 da arruela. Então, de agora em diante, vai ficar convencionado dessa forma, que no caso dos cálculos, mesmo que seja uma diferença numérica pequena, conceitualmente a gente tem que usar o menor valor entre os dois possíveis DKs. Então, é claro que na prática, na realidade, a gente teria um cone de influência assimétrico. E só por razões de segurança, a gente decidiu simplificar nossos cálculos. Então, a nossa definição é de adotar o menor dos DKs possível. Ô, gente, eu iria recomendar que vocês começassem a olhar os exercícios, mas eu ainda quero avançar um pouquinho mais na parte teórica para deixar vocês quebrarem a cabeça com a lista daqui a pouco. Então, na próxima aula, eu vou começar a tratar com vocês as expressões algébricas usadas na determinação das rigidezes axiais dos parafusos e das chapas. E desse ponto em diante, vocês vão conseguir começar a fazer os exercícios iniciais, tá legal? Então, valeu, logo mais nos falamos.